Boa tarde, pessoal da Adoção em Pauta. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Adoção em Pauta. Olá, seja bem-vindo. Boa tarde para todos nessa sexta-feira. Como vocês estão? Eu ia colocar uma musiquinha, gente, pra gente começar essa live, mas não deu tempo. Tá muito corrido esse dia de hoje. Graças a Deus, bastante trabalho, bastante encontros. Olá, Josiane, seja bem-vinda. Como vocês estão? Me contem. Como vocês estão se sentindo hoje? Leila já chegou aqui. Tem alguém aqui que é a primeira vez aqui na nossa live, na Adoção em Pauta? Me contem. Vou me apresentar e eu já vou chamar a Leila, tá bom? A gente vai falar, vai ter um bate-papo super bacana com a Leila. Conheci a Leila faz pouco tempo. Foi muito gostoso encontrar ela. A gente já fez uma live lá no Pais do Século XXI para falar sobre mães atípicas que somos. E a gente vai falar sobre adoção aqui. Tô muito feliz por isso. Então, quem ainda não me conhece, sou Tatiana Schiavinato, psicóloga clínica, especialista em adoção, mãe do Theo e do Noah, que não são adotivos, né? Não veio através da adoção, mas eu tive que adotá-los também. Vieram de supetão totalmente. E sigo aqui na minha causa de adoção e da educação não violenta. Espero que vocês aproveitem esse momento com a gente, tá? Vou tentar chamar ela. Espero que esteja tranquilo. Não muito lotado de coisas, de lives. Não derruba na live. Oi, Leila! Oi! Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Tati. E aí? Tudo bem, friozinho por aqui, como é que está aí? Aqui hoje tá melhor, mais calorzinho. Mas lá fora tá uns 18, 20 graus, assim. Eu gosto de calor. Eu só sei que aqui dentro meu pé tá parecendo que tá morto, que tá muito gelado. Você sabe que eu tava pensando nisso? Ainda bem que só mostra essa parte aqui, né? Porque eu tô de chinelo e meia. Eu tô de croque, tá tudo bem. Eu também, de croque. Bacana, Leila, se apresenta pro pessoal aqui do Adoção em Pauta. Agradecer você novamente por mais esse encontro. E vamos começar a falar de adoção. Vamos lá. Então, eu sou a Leila Donária. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram onde eu falo principalmente de inclusão, porque eu tenho um filho atípico. Mas, recentemente, há 4 meses, eu adotei, eu já estava, né, na fila de adoção e adotei uma menina. Nós estamos no processo ainda, foi uma adoção tardia. E eu não falo muito ainda sobre esse assunto, justamente porque a gente tá no processo, né? Então eu já tenho a guarda definitiva dela. Desculpa, a guarda provisória. Ela mora comigo já desde dezembro, mas a gente ainda está em tramitação da guarda definitiva. Então, assim, por uma proteção a ela e a nós também, eu não mostro ela e falo algumas coisas assim sobre adoção, mas nada, eu não tenho entrado nesse assunto profundamente ainda no meu Instagram. Justamente por isso, porque a gente ainda está no processo. Mas é um prazer estar aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que eu amo, que eu tô cada dia mais apaixonada. E, enfim, e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Já temos perguntas já aqui, já. Ó. O pessoal já tá animado. Antes da gente responder essa pergunta, eu queria te perguntar assim, é um receio de falar ou é uma precaução, assim, ela já está destituída do poder familiar, né? Porque tem casos que não está ainda, como que É justamente isso, tá em processo, né? Então, por esse motivo, por proteção, que eu não mostro, principalmente mostrar ela, né, nesse momento. Sim. E não cito o nome, nada disso, né? Quem me vê na rua vê, né, que eu tô com uma filha, enfim, ela vai todos os lugares com a gente, os nossos amigos já conhecem, né? Já fazem 4 meses. E vou falar, são 4 meses que parecem, sei lá, um ano, assim, sabe? É incrível.
E, enfim, então eu não mostro por esse motivo, por conta de todo o processo que tá correndo ainda em segredo de justiça. Por isso. Mas logo, se Deus quiser, isso vai ter um fim, vai terminar, e aí eu vou poder falar mais sobre isso no meu Tá. Instagram. O que você acha da gente responder as perguntas e depois a gente vir com a questão da consciência e daquilo que a gente tá Tati, do jeito que você quiser. Só quero falar uma coisa, que eu também sou filha adotiva. Então tem isso. Eu fui adotada e agora eu adotei. E você foi adotada bem pequenininha? Sim, a minha história, resumidamente, é a seguinte: eu nasci em um hospital onde a minha mãe era gerente administrativa. E ela era solteira e não tinha filhos. Ela já tinha 40 anos, 39 para 40 anos. E aí, tudo naquela época passava por ela, né? E a minha mãe biológica me teve uma gestação, né? Não tentou aborto, nada, mas ela já sabia desde o princípio que ia deixar a criança para adoção. E é engraçado isso, né? Eu sou muito grata a ela por ela ter, né, continuado essa gestação. Me deu a vida, né? Então, assim, eu realmente não tenho mágoas. Eu só, assim, agradeço por ela ter tido essa consciência e essa atitude. E aí ela me deixou no hospital, inclusive ela até passou algumas informações erradas, e naquela época pensa, 35 anos atrás, né? Sim. Era tudo diferente. E aí a minha mãe, que é a Ruth, que é quem eu considero como mãe e que, assim, eu sou eternamente grata, me adotou. Com 3 dias eu já fui para casa dela. Então, assim, eu nasci. Logo que ela me viu, ela brinca, criança tem aquele reflexo de apreensão, né? E aí ela fala que na época ela não sabia, né? Que eu peguei na mão dela, e porque eu peguei na mão dela, ela falou, não, vou adotar essa menina. Graças a Deus que existe o reflexo de apreensão, né? Sim. E aí ela me adotou, enfim. E daí fomos só nós duas, eu não tive um pai, né? Ela nunca se casou, e nem irmãos. Então crescemos eu e minha mãe, Ruth, maravilhosa. E essa é a minha história de adoção. E desde sempre eu soube, Tati. Desde muito pequena, minha mãe sempre me falou. Eu não sei precisar a idade, mas muito pequena. Eu lembro que na pré-escola eu já sabia que eu era filha adotiva. Sim. Então, o que ela me falava era que eu não era filha da barriga e que eu era filha do coração. E daí ela me falou isso pela vida toda, até quando com 12 anos, eu acho, 12, 13 anos, um dia... Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava vendo um programa de TV e aí ela me sentou assim no sofá e me contou algumas coisas sobre a minha história. E eu nunca, engraçado isso, né? Esses dias eu estava vendo a sua live com o Alexandre. E é engraçado, eu nunca tive curiosidade sobre a minha história. Nunca quis, sabe? Nunca, assim. A minha mãe quis me contar mais coisas que ela sabia e eu nunca fiz questão, nunca tive esse interesse. Sei que tenho irmãos biológicos, mas eu nunca fui atrás disso. Não foi uma necessidade, pelo menos por enquanto. E aí a minha história é essa. E como filha adotiva, eu sempre quis adotar. Então essa vontade, ela sempre esteve no meu coração, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu sabia que eu queria adotar uma criança. E tem certeza que a gente, olha, vai ter várias lives para fazer sobre isso, hein? Vamos fazer várias. Vários encontros. Sim. E como é que foi tendo um outro filho, né? Tendo o Gabinho aí. Como é que foi esse processo de adoção para você e até para ele, se ele sentiu alguma coisa? E como eu falei, a adoção já estava nos nossos planos desde sempre. Sim. Eu sempre quis e o meu marido também sempre quis. Então, desde o namoro, a gente conversava sobre isso. E aí, eu tive o Gabinho, que é meu filho hoje, que tem 4 anos e meio. E aí, o Gabinho é uma criança atípica. Ele tem um defeito genético que chama defeito do gene NFA. E aí, Tati, até a gente descobrir esse defeito genético, foram 4 anos. 4 anos e pouco, sabe?
Então a gente não quis ter outro filho biológico, porque a nossa intenção, do nosso coração, e não de Deus, né? Porque a de Deus era outra. A nossa intenção era adotar o terceiro filho, mais pra frente. Mas daí a gente falou assim: ah, vamos já adiantar isso e vamos já entrar na fila de adoção, e aí a gente vê. De repente, a adoção vem antes, o filho biológico vem antes, e a gente vai sentir como vai ser. E aí, como a gente não tinha o diagnóstico do Gabinho ainda, a gente foi dando a entrada na adoção, na papelada, e aí foi muito rápido, né? Nós colocamos que nós queríamos uma adoção tardia, uma criança, uma menina até 10 anos. Foi o que a Quando gente que você colocou. começou o processo? Em março. Março, eu levei a papelada toda, né? Então, eu fui antes no fórum, em março eu levei a papelada toda. E aí fizemos o curso no decorrer desse tempo. A gente demorou 8 meses para habilitar, né? Então, em 8 meses nós habilitamos. E aí, com 13 dias na fila, a gente recebeu a ligação. Não estava nem esperando, não tinha preparado nada. Então, quem tá na fila aí, se preparem, porque o dia chega e às vezes vem mais rápido do que você espera. E lógico que tudo isso é importante falar, né, Tati? Sim. Tudo isso porque o nosso perfil era amplo, né? Então eu queria uma criança de até 10 anos. E existem muitas crianças nos abrigos querendo uma família. A conta não fecha porque a maioria das famílias que estão na fila querem crianças até 4 anos, né? Você pode falar melhor que eu sobre isso. E as crianças que estão no abrigo, normalmente que estão destituídas e prontas, aí são crianças perto aí da adolescência. A gente sabe, eu sempre... que os pretendentes se sentem muito, às vezes, culpados por isso, né? E falar, porque o governo acha que é tudo culpa nossa, né? Da adoção, tá? É claro que não é só isso, mas é mais ou menos assim. É como se você vai criando uma bola de neve. O governo, por demorar tanto na destituição, por demorar tanto para ver abusos sexuais, abusos físicos, a criança vai ficando naquela família muito ruim para ela. Aí ela demora para ir para o abrigo, né? Demora para ir para esse acolhimento. E aí o que acontece é as famílias, nossa cultura ainda quer até 4, até 5 anos, um único filho, sem deficiência, sem doença. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então não é um fator, não são 2, são vários, né? Sim. Vários que faz ter tantos pretendentes, poucas crianças, mas a conta nunca fechar. Não fecha, é verdade. Eu acho que isso acho que já parte da nossa consciência, do nosso tema, dessa consciência de que não é só um fator, não são 2, são alguns. E para a gente refletir sobre isso, quanto o Brasil ainda está muito atrasado no sentido do processo, da destituição, né? De retirar a criança logo, do quanto nós, como sociedade, somos responsáveis pelas crianças. Eu já tive conversas com motoristas de Uber, por exemplo, de falar, nossa, eu vejo uma criança, assim, tem uma vizinha que eu tenho certeza que ela é espancada e eu não sei o que eu faço. Aí eu falo, então, você pega o telefone e denuncia. Liga, denuncia. Sim. Nesse sentido. Todos nós somos responsáveis pelas crianças do nosso país, né? De observar e, enfim, então... É verdade. E aí também tem uma questão, né? A adoção, que eu acho que é importante a gente falar, antes de eu falar lá do meu filho, que a adoção tardia é um tabu danado, né? Assim, eu nunca imaginei isso, nunca. Eu sabia, né, que eu ia sofrer um pouco de preconceito por falar que eu ia fazer uma adoção tardia. Mas a sociedade é muito preconceituosa, muito. E aí, quando você fala que você vai adotar uma criança mais velha, Tati, a primeira coisa que acontece é que as pessoas sempre têm uma história, um caos lá, não sei da onde, ruim para te contar sobre uma adoção, né? Tardia, principalmente tardia. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas que querem fazer uma adoção tardia se informem em locais
que realmente tenham informações reais de adoções que dão certo, porque não é assim. A realidade não é que toda adoção tardia dá errado. Pelo contrário, um mínimo de adoção tardia dá errado. Então, a primeira coisa é essa: é um tabu em volta da adoção tardia que a gente precisa desmistificar isso, né? Esse preconceito. Então, assim, eu sofri muito preconceito. No início, quando eu falava que eu ia adotar. Nossa, que legal que você vai adotar. Você vai adotar um bebê? Não, eu vou adotar uma menina de 10 anos. Oi? Você tá louca? A pessoa não consegue nem disfarçar, né? Então, assim, e é geral, é familiares, amigos, pessoas que você não conhece, enfim, é geral. Eu não tô apontando ninguém aqui. Eu entendo que é a desinformação e por isso que eu acho que nós devemos informar cada vez mais sobre adoção tardia. E como que você lidava com essas falas, essas caras e bocas? Ah, eu sofri. Eu falo que para mim, assim, novembro e dezembro de 2019 foi muito difícil para mim e para o meu marido. A gente sofreu muito, mas só que ao mesmo tempo era uma alegria imensa e ao mesmo tempo era um sofrimento, né? Porque assim, porque as pessoas não entendiam, né, a nossa decisão. Mas só que, Tati, foi tão importante isso pra gente. Assim, hoje às vezes a gente conversa entre nós, a gente até chora, porque a gente ficou tão forte, a gente se uniu tanto, eu e ele, sabe? E a gente pôde receber a nossa filha de uma maneira tão especial, sabe? Que foi importante, inclusive, ter sofrido aquilo, porque no sofrimento a gente fica forte, né? A gente cria forças, enfim. Então, assim, foi muito difícil o nosso final do ano, mas foi super importante. Super. Hoje eu vejo que me deixou muito forte. Eu aprendi tanto nesses meses, assim, sabe? Eu falo que eu cresci 1 ano em 2 meses. Então, assim, foi importante. Defino assim. E o que você acha que você aprendeu mais? Até por, né, conversando, a gente conversando, tem uma consciência muito grande sua, né, nas suas falas, assim, referente à adoção, até a maternidade atípica e tudo mais. O que você acha que você aprendeu mais, assim, nesse período de sofrimento? Olha, eu aprendi muito que eu e o meu marido, nós tomamos as nossas decisões e nós dois vamos sofrer todas as consequências das nossas decisões, né? A gente já tinha muito isso aqui em casa, né? E a gente ama os nossos familiares todos. Todos são muito presentes na nossa vida, mas as nossas decisões aqui dentro da nossa casa somos nós que tomamos. Então, isso é uma coisa que eu aprendi bastante, né? Que o que importa é o que ele e eu estamos sentindo. Lógico que nós não podemos passar em cima de ninguém, por cima de ninguém, não é isso, mas assim, olhe para sua família, né? O seio da sua família. Então, eu acho que isso é o que realmente importa, porque a consequência boa ou ruim, quem vai colher somos nós. E eu acho que teve um ressignificado na nossa vida geral, assim, sabe? Na importância que a gente dá nas coisas, sabe? Desde questões materiais quanto questão espiritual, sabe? Eu acho que realmente a gente ressignificou a vida de novembro pra cá, assim, sabe? A gente já tinha passado e aprendido muita coisa com o Gabinho, né? Que veio. E não é clichê essa frase, ele veio para nos ensinar mesmo. Mas só que agora com esse processo de adoção, a gente novamente pôde aprender muitas coisas e eu acho que o que fica mais disso é que se você tem empatia pela criança que você está adotando, pelo que ela já passou, porque assim, se você está pegando uma criança grande, ela já viveu, minha filha tinha vivido 9 anos. Sim. Então assim, eu preciso ter empatia pela história de vida dela. Não adianta ela chegar aqui na minha casa e eu falar, bom, agora você vai pegar tudo que você viveu, vai botar nesse potinho aqui, meu amor, e chega, né? E acabou. Bola pra frente, né? Bola pra frente, outra vida. Não, não é assim, né? Então, a gente teve muita sorte, porque ela é realmente uma menina maravilhosa,
Mas ela tem os desafios dela e vai continuar tendo, assim como qualquer filho biológico, com a diferença de que ela viveu em uma outra família por muito tempo, né? Então, a partir do momento que você tem empatia, se coloca no lugar dela. Então, quando ela faz alguma coisa errada, a primeira coisa que eu penso é: ela tá fazendo isso porque ela nunca foi ensinada dessa maneira, porque ela nunca teve alguém por ela realmente. Ninguém que tá na fila da adoção entra na adoção porque viveu uma vida maravilhosa, né, Tati? Ninguém. Não existe uma exceção, né? Ninguém. Então, assim, eu acho que quem quer adotar uma criança, em primeiro lugar, precisa ter empatia e afeto. E eu ouvi isso no curso que eu fiz, que eu achei, assim, maravilhoso esse curso que o fórum proporciona para os pais. Eu acho que deveria se estender para todo mundo da família, não só pai e mãe, mas avós, tios, Sim, e quem boa. pudesse participar, porque para estar pronto para receber aquela criança realmente. E nesse curso é assim, você entra lá e você sai de lá tendo certeza que você quer adotar. Porque se tem alguém que está em dúvida ali, já vai embora e fala: não, isso aí não é para mim, não. Porque é a verdade nua e crua. Realmente, eles não ficam fantasiando nada. Que bom. E eu acho que adoção é isso. Não dá para você ficar fantasiando, né? Na verdade, não acho nem que adoção, acho que maternidade. Tem um conselho que eu dou se você não quer ter preocupação, se você não quer ter problemas, se você não quer ter dor de cabeça, não tenha filhos. Porque filho é sinônimo disso, tudo que eu falei. Mas também é sinônimo de ter muito amor, de poder compartilhar coisas maravilhosas, de poder viver uma vida diferente. Então, assim... De ter uma escola, né? De viver uma escola intensiva da vida. Exatamente. Se você tá aí na fila de adoção ou querendo engravidar para não ter preocupações, desista enquanto é tempo, porque não tem como. Filho é isso, né? É muito mais do que isso. Eu acredito que, para mim, pelo menos, isso é uma parcela muito, muito pequena do que é ser mãe, né? Eu acho que o todo, ele é muito maior. Mas é o cansaço extremo que a gente está vivendo, principalmente agora, nessa quarentena. É preocupação. Enfim, então eu acho isso. Não adotem e não tenham filhos biológicos quem não quer ter preocupações, problemas e cansaço, né? Então eu acho que essa é a minha primeira dica para qualquer pai, qualquer mãe. E não só para quem quer adotar uma criança. Sim, super acredito nisso também. Você tinha perguntado do Gabinho, né? Porque perguntaram, Uhum. alguém perguntou aqui, a Aline, como é que foi a aproximação deles? Uhum. Tá. Bom, primeiro a gente conheceu ela e deu tudo certo, a nossa aproximação foi excelente. E aí, quando nós ainda fazíamos as visitas supervisionadas com ele, lá, né, no fórum, enfim, era maravilhoso, porque o Gabinho, ele sempre gostou de crianças mais velhas, ele tem essa afinidade. Crianças da idade dele ou mais novas, ele sente um pouco de ciúmes, ele é bem ciumento, sabe, meu filho? Bem ciumento. E aí, eu pensava assim, nossa, vai ser maravilhoso, porque, né, tá sendo maravilhoso, enfim. E aí, Tati, segundo conselho, se eu puder dar, espere pelos ciúmes do filho, qualquer que seja a idade ou a via que está vindo o filho mais novo, seja a adotiva ou a biológica. Tá. Porque daí, quando ela chegou pra ficar, aí ele me deu um trabalhão. Foram, assim, uns 20 dias de ciúmes, assim, importante, de chorar, de querer bater nela, ele não entende muito. Então, assim, de querer puxar cabelo, sabe? De querer morder. Então, assim, o começo foi muito difícil. De Tá? querer Muito. afastá-la mesmo, né? Tipo assim, Exatamente. é meu. Exatamente isso. Só que aí, com o tempo, ela sempre entendeu muito bem isso, assim. Então, esse era o ponto que me ajudava muito, assim, sabe? Ela entendia que ele era uma criança típica e que ele também estava com ciúmes, como qualquer criança poderia ter. E a gente conversava muito abertamente sobre isso. Eu nunca menti para ela, né? Que, ele tá fazendo isso porque ele gosta de você. Nunca falei isso. Eu sempre falei, olha, ele tá agindo dessa maneira porque antes era só ele.
E agora você chegou, né? E até ele se acostumar e se adaptar com tudo isso vai um tempo. E realmente foi indo 15 dias, o negócio começou a dar uma acalmada. Tá. Mas a primeira semana eu chorei muito, porque eu falava, gente, e é incrível que tem uma coisa que mãe nenhuma conta, mas que depois conversando com as minhas amigas, eu fui vendo que é um sentimento de todo mundo. Que talvez você não teve isso, porque você recebeu os dois juntos, né? Mas quando você tem um filho mais velho e chega ao mais novo, o sentimento que você tem, assim, não sei se você já deve ter ouvido isso, que é você tá traindo aquele filho mais velho, né? O filho que já estava em casa. Você fala, meu Deus, e agora? Então, assim, eu sofri uma semana, porque eu falava, meu Deus, e agora? Eu amo meu filho, mas eu também tô amando a minha filha. Sabe? Uma É como sensação se muito fosse, louca. eu não sei, me parece que é uma sensação assim, né, do que você tá falando. Tava tudo tão adaptado. Tipo, onde eu fui amarrar meu jegue agora? Exatamente, Né? exatamente isso. É. E aí você sofre. E o meu marido, homem, isso é para as mulheres, tá? Então, esse conselho de se preparar para os ciúmes do filho mais velho. Porque homem lida com isso muito bem, pelo menos aqui na minha casa. O meu marido falava assim para mim, Leila, relaxa, isso aí vai acabar em 15 dias. Eu falava, Gabriel, tá um caos. Você acha que vai acabar? Vai acabar, calma, relaxa, relaxa. E aí foi indo, 15 dias o negócio acalmou. E aí logo depois já começou o amor deles, né? Ela já tinha, porque ela é muito madura, apesar da idade. E aí começou então a transformação daqueles ciúmes em amor. Até hoje, Tati, em alguns momentos eu percebo um pouco de ciúmes dele, principalmente relacionado a mim ou ao meu marido, mas é pouquíssimo assim, sabe? Normalmente está atrelado a alguma outra irritação. Então, eu tô com muito sono, daí vem os ciúmes junto. Tô com fome, vem os ciúmes junto. Mas agora é engraçado que ele começou a ter ciúmes dela. Então, ele é uma criança ciumenta, em resumo, né? E aí, quando ela abraça outras pessoas, ele já tem uns ciúmes dela também, sabe? Eles se amam. Hoje, 4 meses depois, eu posso falar que a construção desse amor, ela já aconteceu. E assim, eles se amam como irmãos. Mas o começo foi muito difícil. Os primeiros 20 dias difíceis. E foi tudo muito rápido pra você, né? Acho que é importante a gente falar que Muito. não é sempre assim. Né? Não é Não. tudo tão rápido assim pra você. Foi muito intenso. A habilitação Foi. foi rápida até a chegada, então, nem se fala. Essa construção aconteceu rápido, mas nem sempre é assim. Eu atendo, né, várias famílias e às vezes a adaptação, essa construção passa 6 meses e ainda Sim. é aquela coisa muito... Isso é muito dependente da criança, né? O que eu percebo assim é que o pessoal do fórum, a equipe técnica, eles sempre olham para a criança. Então, como que a criança está se adaptando, né? A criança quer ver esses pais adotivos com mais frequência, se a criança quer, eles proporcionam. Então, como ela queria muito já vir para casa, ela se adaptou muito bem a nós. Então, assim, eu conheço pessoas que demoraram 3, 4 meses só para aproximar, né? Ainda mais quando as crianças são mais velhas. Normalmente é mais difícil. E quando elas já sofreram outras rupturas de devoluções, né? Além da ruptura primária, é verdade. Porque isso acontece, né? Meu Deus. Acontece. Muito. Infelizmente. E até como o nosso tema da consciência, como é importante os pretendentes terem a consciência, às vezes, que o fórum não vai ter. Que os profissionais não vão ter. Porque eu já ouvi muitas histórias. É que em alguma cidadezinha, sei lá, é como se eles empurrassem a criança, sabe? A criança é mais velha, vai logo. Mais ou menos assim. Então, assim, e se eles não têm essa consciência, nós precisamos ter de... Eu acho que a criança não tá pronta. Sim, com certeza. E é importante falar que isso aí é muito variável, né? De comarca para comarca. Muito. Aqui na minha comarca, eu vou falar, Tati, eles são maravilhosos, assim, todas as pessoas que passaram nas nossas vidas nesse processo são pessoas assim, extremamente competentes, com um olhar assim muito apurado,
para toda a situação. Então, assim, a gente teve realmente muita sorte. A nossa comarca é uma comarca realmente preparada para isso, mas eu entendo que não é a realidade de todo o Brasil e que muda muito a configuração de comarca para comarca, né? E assim, essa preparação dos pais, ela é imprescindível. Se na sua comarca você não tem essa preparação, hoje em dia tem 1 milhão de coisas na internet, filmes, livros, perfis como o seu, né? Que tá falando sobre adoção, enfim, que tá mostrando a realidade de uma adoção. Porque não adianta a gente romantizar, né, Tati? Porque não é romântico isso, né? É um processo. É lindo. Meu processo tem sido lindo. Lógico que eu olho sempre tentando tirar o melhor daquilo, entende? Eu não tô falando que eu não tenho problemas e que teve muitos dias que foram difíceis, sim. Mas assim, você tem que olhar, eu acho que o lado belo de tudo isso, né? E lógico, com muita consciência, eu sabia desde o começo que ela era minha filha, quando me ligaram, porque eu não quis escolher, entendeu? Era realmente o que Deus estava preparando para mim. Então, assim, eu acho que tem que estar pronto, então precisa se preparar, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Quem não está pronto, não espera, sabe? Tenha certeza, porque esse negócio de devolver filho, isso aí, pelo amor de Deus, né? Não dá. A gente falou algumas palavras-chave que eu gostaria de relembrar, que foi a empatia, você falou, o afeto, a verdade, né? De quando você fala, porque eu sempre falei a verdade, né, pra ele Sim. e tal. E aí, eu acho que entra também a resiliência, né? Sim. O quanto você, na sua vida, se considera ou percebe essa resiliência, porque na maternidade, em geral, a gente precisa, numa adoção tardia, talvez essa resiliência precisa ter um pote um pouco a mais, né? Porque, sim. como a gente falou, a gente não sabe qual vai ser essa história. Se vai ser uma criança mais tranquila, se vai ser uma criança mais agressiva, se passou por muito maus tratos, se passou por abusos sexuais, enfim. Não dá para saber muito dessa história. Então, exige, né, essa resiliência. Sem dúvida. Para poder ser construído esse amor. Porque eu sempre bato na tecla. Uma pessoa que devolve, os pais que devolvem uma criança, um adolescente, não se tornou filho. Porque a gente não devolve filho. Não devolve. Não troca, não devolve. Não troca. Você fala, ai, mas que inferno que tá essa relação, mas é meu, não devolvo. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito, exato. É verdade. É muito isso. Eles realmente não se tornaram pais. E eu digo uma coisa, e isso eu pude experimentar mesmo. A criança, quando você vai adotar uma criança e ela chega para você, ainda mais quando o processo é rápido, você não ama ela assim, da noite pro dia, né, Tati? É importante a gente falar isso. Não, sim. Eu sempre amei, mas o amor é uma construção. Hoje, eu já não me vejo mais sem ela. Se passaram 4 meses. Eu amo ela tanto quanto eu amo o Gabinho, entendeu? Mas só que isso é uma construção, né? Você, com o tempo, vai construindo esse amor no dia a dia. Tem a relação, toda a relação de pais adotivos com a criança que tá chegando, tem a parte da lua de mel. Agora, você imagina que para mim que ela chegou nas férias escolares, né? Então, assim, foi uma relação maravilhosa durante 1 mês, e aí até chegar à realidade, né? Escola, tarefa, né? Então, assim, acaba a lua de mel, né? Acaba a lua de mel. Não tem jeito. E é nesse momento que você tem que amar, né? Que você tem que estar preparado para os seus desafios. Não é no primeiro mês ali, que é tudo lindo, maravilhoso, que a criança tá achando a ideia de ser adotada maravilhosa, né? Então, eu acho que é importante falar isso, que o amor é uma construção. Então, se você tá adotando e o seu filho chega e fala, nossa, que estranho, mas eu ainda não amo ele completamente. Calma, né? É uma construção esse amor e ele vai vir com o tempo. Se você estiver preparado e aberto para isso, né? Lógico. E o quanto é importante, se você sentir muitas angústias, né? Você buscar o apoio psicológico, né? Exatamente. Para não desistir e depois ter um arrependimento, a culpa, isso para o resto da vida. Eu já tenho pessoas que devolveram e depois carregaram a culpa, carregaram a depressão, porque não foram buscar ajuda no processo.
antes desse amor ser construído. E é importante falar que com as famílias biológicas, assim, eu me lembro que quando eu tive os dois, o Theo ficou na UTI. E ele era um bebezinho, nossa, não chorava e era super fofinho. Quando ele chegou em casa, uma semana depois, ele só chorava. Eu falava, meu Deus, não era isso lá, não era isso. Eu, tipo, porque, sabe quando você começa a ter pensamentos assim, não era esse? Sim. Não era assim. O que eu vou fazer com essa criança que só chora? E aí tinha o outro também. E aí foi sendo construído, que no começo eu chamo de um encantamento, né? Assim, chegou, é um encantamento e tal. Mas com 2 meses de vida, eu, no auge do meu cansaço, de não dormir, de chorar, de cansaço, eu deixei os dois com a minha sobrinha e o marido dela. Um dia inteiro, a noite inteira. Hoje, eu não deixo nem que a vaca tussa. Tipo assim, como eu fui louca, mas na verdade eu não fui louca. Eu precisava, e era muito diferente a relação que eu tive. Porque foi cada vez mais sendo construída. Exatamente. Então, se todos os pretendentes tiverem essa consciência, né, de que hoje vai ser de um jeito, daqui 6 meses vai ser de outro, daqui anos vai ser totalmente diferente. É verdade. E eu acho que quando você tá aberto e tem afeto e empatia, a relação só melhora. Teve uma pergunta aqui da Aline se eu tive medo de rejeição dela, né, em relação a nós. Eu nunca tive medo disso. Ela é uma criança muito afetuosa, muito carinhosa, então eu acho que isso ajudou também no processo, né? Mas eu nunca tive medo da rejeição. Eu acho que quando você tá aberto, volta a falar, tem afeto e tem empatia, dificilmente isso vai acontecer. Pode, mas dificilmente vai acontecer. E você falou dessa questão, né, de procurar apoio psicológico. Isso é muito importante. A psicóloga que nos atende, eu amo ela de paixão, uma pessoa maravilhosa. E todas as vezes que eu me deparo com algum desafio diferente do que eu tô acostumada, eu falo com ela, sabe? Inclusive, eu até brinco com ela, falo, nossa, eu mando áudios tão longos às vezes, mas eu sinto que eu tenho ali um porto seguro, sabe? Que me ajuda e que tá ali para me ouvir, para me aconselhar da melhor maneira possível e da maneira correta. Então, essa ajuda, ela é imprescindível, sabe? Nesse momento, tanto para mim quanto para minha filha. Então, ela também faz, né? Terapias, é importante. Isso aí é para todo mundo, né? Na verdade. Então, eu acho que isso é super importante. E quanto mais difícil, né, a história da criança, mais imprescindível é, né? Para todas as crianças, como a gente falou, elas tiveram histórias difíceis, então não hesitem, né, em já buscar apoio psicológico para as crianças. Desde o começo, né? Exatamente. E aí, só que o que eu percebo é que isso já está mais internalizado, assim, dos pretendentes, dos pais para adoção, beleza, então se eu vou fazer uma adoção tardia, eu preciso buscar apoio psicológico. Só que se a coisa começa a ficar mais difícil, tende-se, talvez até meio inconsciente, de achar que a criança é o problema, né? A criança é a problemática da história. Sendo que, na verdade, 90% das vezes, é a gente que não está conseguindo lidar com certa situação. Isso, independente de ser adoção ou não. Mas, então, vamos olhar para isso, para que também nós precisamos de ajuda. Porque tá pesado, ou porque você não tá conseguindo, né, lidar com os irmãos, ou porque você não tá conseguindo lidar com a rejeição, às vezes, que acontece, os testes, né? Que a gente sempre fala que pode acontecer. Então, olhar para isso. E eu acho que é nesses momentos, por exemplo, é uma coisa que eu e meu marido, a gente faz muito todas as vezes. Então, quando a gente vai dar uma bronca, né? Aconteceu alguma coisa e a gente vai chamar atenção, ou vai dar uma bronca, ou vai perder o direito, enfim, alguma coisa vai acontecer. A gente sempre reforça o fato de que nada muda. O amor não muda, tá? Nada muda. O que muda é que hoje você vai perder o direito de usar o tablet, por exemplo, porque você fez isso e isso não é legal, né? Porque senão é nesse momento em que a criança começa a falar, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, eles vão me devolver, eles vão... Você entendeu? Então, assim, sempre reforçar o amor, a ideia de que ela já é nossa filha, a gente não devolve, não dá, não... Entendeu? Então, assim, sempre reforçar isso. E a gente sempre... Até recentemente aconteceu um episódio de que ela
né? Contou assim uma mentirinha boba, mas enfim, o que a gente trabalha, que não existe mentirinha nem mentirona, existe Uhum. mentira, né? E aí a gente, né, foi conversar com ela, nós dois juntos, e aí a gente reforçou muito isso. Olha, filha, nada muda. O amor não muda, o fato de que você é nossa filha não muda. O que muda é que hoje você vai, né, perder o direito e que isso não pode, que uma relação né, é construída com confiança, enfim. Então, assim, é importante mesmo na hora que você tá bravo, porque às vezes você perde, gente. Eu Sim. também, nós somos humanos, né? Tem dias que eu quero, meu Deus, dar um grito. Mas, mesmo nesse momento de dar um grito, de perder a paciência, no final, olha, nada muda, tá? Continuo te amando, você é minha filha, mas hoje você passou dos limites, entendeu? Então, esse reforço, eu acho, tem dado muito certo aqui em casa. Eu acho Não, que é importante. é essencial. Eu sempre falo nos meus atendimentos, porque para as crianças biológicas, digamos, isso não passa, né, Leila? Isso não é É, algo que passa pela cabeça. Ah, então eu vou aprontei, os meus pais vão me mandar para algum lugar. Não passa. é, Para as crianças que vieram de lá, e não importa se veio bem pequenininho ou se veio bem grandão, esse sentimento é um sentimento meio, né, assim, muito intrínseco de sim, que eu não vou ser amado. Eu é, preciso provar que eu sou bom, ou eu vou ser rejeitado, enfim. Então, esse reforço é muito importante. Eu sim, te amo e a resposta é não. Eu continuo te amando, mas é, vai acontecer isso, essa é a consequência, enfim. E a é, verdade também. Eu já atendi famílias em que sim, a criança ela mentia muito, porque o sentimento terrível de ser devolvida era assim, era sim, uma nuvem negra muito grande, e aí mentia, porque, então se eu mentir, não vão descobrir o que eu fiz, e aí não vão me devolver, não vai ter essa possibilidade, né? é, Então, temos uhum, que trabalhar isso, é, dessa confiança, né? E até exatamente. conseguir várias formas, era uma adoção tardia também, várias formas de se expressar para expressar a Sim, verdade. E é. aí ter a certeza de que os pais não iriam bater. Né? É isso também, porque é muito comum esse medo, né? Minha filha tem muito esse medo, porque então se ela faz alguma coisa que ela sabe que é errado, ela tem medo, apesar do reforço diário de que aqui não existe isso, que, né? Ela tem medo, foi a vida dela toda assim, né? Então é natural que ela sinta medo de apanhar, medo, né? Enfim, então é muito importante esse reforço também. Olha, aqui o esquema é diferente, aqui o esquema é a perda do direito. Aqui não tem, não vai apanhar, não vai, né? Não é nada disso, não vai ser, né? Você vai perder o direito de fazer coisas legais, né? Então são as consequências das suas atitudes. E o que é muito importante para as famílias que estão adotando, e que isso eu já percebi nesses 4 meses, é que essas crianças, elas vêm, às vezes, com essa mania da mentira no sentido assim, ó. Boba, mentirinha da brincadeira, que às vezes até nós adultos fazemos, e que aqui em casa a gente tá cortando geral. Você Que é tipo consegue assim, lembrar de algum exemplo? consigo, por exemplo, a gente brinca às vezes, nossa, nem quero isso. Tipo assim, uma coisa que você quer muito, né? Você tá querendo muito aquele chocolate. Ah, nem quero isso. Você entende que isso é uma mentira? Porque na verdade Uhum. você quer. E ela chegou muito com isso, né? Tipo assim, você fez tal coisa? Não, não fiz, mas já tinha feito, entendeu? Tipo, arrumou, por exemplo, arrumou o quarto? Não, não arrumei. Daí você ia lá, o quarto estava arrumado, entendeu? E isso é comum até nós, adultos. Às vezes eu e meu marido me pegava fazendo isso. Ele falando, Leila, fez tal coisa? Não, não fiz. A gente não fala isso de raiva, às vezes, que a pessoa tá te cobrando. E Verdade, sim. aí eu comecei a perceber isso. Porque eu comecei a falar para ela que eu não aceitava esse tipo de brincadeira. Porque esse tipo de brincadeira é mentira. E aí, mentira não é legal. Só que daí eu comecei a perceber que eu e meu marido, nós também às vezes fazemos isso. E aí eu comecei a me policiar para não fazer Claro. também. E é Uhum. engraçado que às vezes aconteceu essa semana, eu não vou lembrar agora. Meu marido me perguntou alguma coisa que ele já tinha me pedido para eu fazer, eu já tinha feito, foi justamente essa situação. Daí na mesa ele falou: Lê, você fez isso? Ah, não, não fiz. Só que eu tinha feito. Daí ela mesma falou: Mamãe, mas isso é mentira. Então, e eu falei, realmente, isso é uma mentira, a mamãe não pode falar isso, porque isso está errado. Não tem mentira pequena e não tem mentira grande. Então, essa questão da mentira eu tenho reforçado muito aqui em casa, muito. Sabe aquela coisa de, às vezes, tocar o telefone e ser a operadora de telefone?
sei lá, querendo te vender 1000 coisas, ou banco, Sim. e aí você fala, ai, fala que eu não tô, ou fala que, sei lá, fala mesmo esse tipo de mentira, porque é mentira, a gente não usa mais. Por quê? Porque eu preciso reforçar a verdade sempre aqui em casa. Precisa ser Então, exemplo, né, Leila? E exatamente. que bacana É. isso que você tá falando, que também vem de uma consciência da parentalidade, né? Sim. Eu Uhum. preciso pedir para os meus filhos serem o que eu sou também. Eu não posso ser Exatamente. hipócrita e pedir Uhum. para ser honesto se eu não sou, pedir para ser verdadeiro se eu não sou. Enfim, É. esse exemplo mesmo. Exatamente. E é engraçado, né? Porque eu não sou uma pessoa mentirosa. Eu, assim, assim, honestidade pra mim é uma das qualidades mais importantes numa pessoa. E eu me peguei, nesses momentos que eu dei exemplos aí, mentindo também. Só que eu cobrava dela uma coisa que às vezes eu também tava fazendo, na brincadeira. Mas por que brincar de mentir, né? Acho que dá pra brincar de outras coisas, na verdade. Então, Com aqui em casa a certeza. gente tem trabalhado muito isso, muito, e tem dado E, muito certo. E o como a gente pode fazer essa autoanálise com todos os comportamentos, né? Sei lá, Sim, na hora de brincar, na hora de perder a paciência, como é que, é, que eu sempre falo, né, na educação não violenta, como que eu ajo quando eu fico muito nervosa, e aí como é que eu vou exigir outra coisa dos meus filhos, né? Aqui em casa, eu exatamente. sempre falo, nessa casa não se bate, né? Você pode até dar grito, mas você grita na janela. Você tá estressado? Você grita na janela, dá um É. gritão na janela, mas Principalmente agora, né? é, Nessa normal. quarentena. Quer bater? Bate no travesseiro, enfim. Mas às vezes também. Eu já perdi a paciência e dei um grito. Dei um grito Uhum. do Noah pra ele se Sim, assustar. E eu ele virar pra mim, também. mamãe, eu não gostei. Eu fiquei assustado que você gritou. E o meu papel é falar, me desculpa, eu errei. Exatamente. Pedir desculpa. Eu também. Eu peço desculpa pra ela, porque nessa questão escolar, muitas vezes eu tenho que ser enérgica, né? E eu aprendi também, com o tempo você vai lendo, né, e aprendendo, que no começo eu era muito assim, não, vem cá, não, tudo bem, não, não, não. E daí ela começou a perceber que talvez ela não precisava, né, fazer, porque até que eu descobri que nessa parte eu preciso ser mais Mas firme. enérgica. E aí eu precisei um dia gritar e não é assim, perdeu, sabe? E depois que tudo passou, olha, me desculpa, mas tudo que eu falei lá tá valendo. Eu não precisava ter gritado, né? Passei dos meus limites. Então é importante também para eles verem que a gente erra, né? Ninguém é Claro. perfeito, né? Então, assim, nessa quarentena também, tem dias que eu me pego assim, estressada ao cubo, né? Por tudo. E Sim? aí, se no final do dia você tem que falar, olha, desculpa pelo dia de hoje, talvez não tenha sido um dia muito bom, enfim, tava de TPM, tive que falar para ela esses dias, olha, filha, me desculpa, a mamãe tá de TPM. O que é TPM? Daí eu falei, daí eu tive que explicar, né? Ela, entendi. Para ela saber também que existe isso, né? E, Sim, sim. enfim, nós somos mulheres e Existe um período que a gente tá mais ou tá mais sensível demais sensível. ou mais Exatamente. impaciente. Muito bom. Eu vou Exatamente. ver se tem comentários, porque nosso tempo já tá acabando. A gente poderia ficar aqui umas 2 horas. Pois é, né? A Daiane tá falando, nas oficinas eles diziam que não se pode ter 1% de dúvida, porque nas horas difíceis esse 1% vira 100%. Aprendi muito. Bacana, isso mesmo. Obrigada, Gabi. A Gabi tá falando que live linda. Ah lá, tarefa. Ai, ó, a Lari, você tá vendo aí? Falando de E tarefa. aí? Gente, o maior desafio, o meu maior desafio, minha filha é maravilhosa, mas nosso maior desafio é o escolar, porque a gente também nesse momento precisa ser empático, né? Eles nunca fizeram tarefa, na maioria das vezes, eles nunca tiveram cobranças. Daí ela tá falando que o mais velho dela, ela adotou dois. Tá. Que o mais velho tem mania de mentir na hora da tarefa, dizendo que não sabe ler tal coisa, que não sabe fazer tal conta, para chamar atenção. Então, assim, esse é um trabalho diário e árduo. Realmente, aqui em casa também. Conversas e mais conversas, e às vezes perder direito mesmo, entendeu? Porque. E às vezes perceber que ela tem uma defasagem, né? E que talvez e conversar na escola, né? A Sim. escola da minha filha é muito aberta, graças a Deus. Tem pessoas maravilhosas lá, desde a diretora até a gerente de sala, e que tem me apoiado muito nesse processo, porque ela não acompanha a sala.
Você entendeu? Então, muitas vezes eu preciso adaptar as tarefas para ela. Então, assim, eu acho que a gente precisa, Lari, ler muito eles nesse momento. Eu também. O momento em que eu mais me estresso, queria compartilhar isso com você. É esse momento, tá? Principalmente Tá. agora, homeschooling, pelo amor de Deus. É a Difícil para treva. todo mundo, né? Se tem uma mãe que tá tirando isso de letra, por favor, se manifeste e fale pra gente como é que faz, porque é muito difícil, né? Mas a gente precisa ter a tal da empatia, olhar para tudo que eles viveram e entender que ninguém nunca esteve ali ao lado deles ensinando. É desafiador, eu perco a paciência muitas vezes e eu recupero rapidamente lembrando que ela não teve nada disso por 9 anos e meio, né? Então, que fazem apenas 4 meses que ela tá tendo acesso a tudo isso. Então, vai ser um processo. E aí, Lari, se eles tiverem que perder o ano, lá no fim do ano, não tem problema. Eles vão estar ganhando, na verdade, né? Então, eu acho que esse momento aí, para as mães que receberam crianças grandes, escolar realmente é desafiador. E se quiserem me chamar lá no meu Instagram, no direct, pra gente conversar melhor sobre isso, pode chamar, porque aqui também é um desafio. Você falou de um ponto, né? Observar. Como é É. importante, principalmente nesse começo, meses, né? O primeiro ano, é você observar mesmo, né? Para conhecer e saber até onde a criança consegue ir, quais são realmente as dificuldades, e perceber Sim. até que ponto é dificuldade, ou até que ponto é isso que você falou, né? Então, assim, estão me acolhendo muito, então eu vou dar uma esforçadinha e tal. Exatamente. Tudo é uma questão de observar. Exatamente. E outra, ver se ele não tem realmente um déficit de atenção, um TDAH. Porque, assim, o trauma que eles sofreram pode trazer consequências, inclusive neurológicas, né? Então, assim, realmente avaliar se o seu filho tem só uma defasagem, se ele tem uma dificuldade ou se ele tem um déficit mesmo, né? E, enfim, de repente vai precisar até aí de um médico te ajudando, né? Porque é muito complexo isso, realmente. E eu falo que o meu maior ponto aqui, sem dúvidas, é esse, é o escolar. E aí tem o fato de que ela observa a gente, eu e meu marido, isso já foi a fala dela em várias vezes. Nossa, mas vocês são muito inteligentes. E aí ela se sente, às vezes, menor, né? E aí é esse trabalho. Não, mas olha, a mamãe teve muita dificuldade também. A mamãe estudava tendo que ler muito. Enfim, tem pessoas que nascem com uma vantagem a mais do que outras pessoas, mas essas outras pessoas, elas podem correr atrás e conseguirem também, porque isso é real, né? Sim. E não é nem sempre o melhor aluno da sala que vai ser o melhor profissional depois, não é verdade, Tati? Com certeza não. Então, assim, eu acho que trabalhar essa verdade, né? E é importante. E o tempo, né? O tempo de cada um. Até quando a gente estuda, sei lá, no mesmo colégio, eu lembro, eu tinha amiga que dormia a tarde inteira e depois lia uma página e fazia prova, e eu ficava o dia inteiro estudando e não ia tão bem quanto a pessoa. Tinha que dedicar muito. Exatamente. Então, assim, o quanto cada pessoa vai ter esse tempo. Exatamente. Eu lembrei do Theo, que tem a deficiência, que amou a frase que eu falei e cantei a música do Legião Urbana. Temos nosso próprio tempo. Exatamente. Eu comecei a cantar e ele começou a repetir a música, cantar. Até coloquei pra ele. Aí, ó. Realmente cada um tem o seu próprio tempo pra, né, aprender, pra conseguir. Outra mãe aí, Tati, tá falando a mesma coisa, que ela adotou 8 e 10 e tá com a mesma dificuldade que eu tô e que a Lari tá, e que todas as mães que estão adotando nessa fase aí maior vão ter, que é o desafio escolar. Inclusive, acho que a gente pode até marcar para conversar sobre isso aí no futuro. Me chamem lá no Instagram, meninas, Leila Donária, e vamos se aprofundar nisso, porque a gente precisa se ajudar nesse momento, porque realmente é estressante e é muito difícil. Psicopedagogo, né? Pode ajudar. Sim, inclusive a psicopedagoga da minha filha, eu já vi que ela tá aí na live, ela tem me ajudado muito nesse período de homeschooling. Obrigada, amore, porque se não fosse ela com as aulas online nesse momento, a situação que já tá difícil ia ser muito mais difícil. Então, a gente precisa encontrar pessoas que nos apoiem, que nos ajudem, porque sozinhas nós não damos conta, não adianta, tá? Então, até
É um agradecimento aí para minha psicopedagoga. Que bacana. Gente, estamos chegando ao fim. Amei, Leila. Obrigada. Também. Obrigada a Tem tanta participação coisa de para todos. falar, né, Tati, sobre esse Muita. assunto. Gente do céu, é muita coisa. É Muita coisa muita, mesmo. muita. Queria que você deixasse uma última mensagem, onde te encontrar, enfim. Tá. E obrigada de novo. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui. Então, eu queria deixar 2 recados que eu já falei, só vou reforçar. Se você que está aí assistindo a gente ainda não adotou e está na fila, saiba que você vai ganhar um presente, sem dúvidas, vai ganhar muito afeto, amor, a sua casa vai encher de alegria, mas junto com isso vão vir as preocupações, o cansaço, os desafios, e, enfim, todas as coisas que qualquer filho traz. Não é só porque ele é um filho adotivo, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência. E a outra coisa que eu vou voltar a falar é que tenham empatia pelos filhos e pela história de vida dos filhos de vocês. Isso é imprescindível para qualquer processo dar certo. Então, pense em tudo que ele viveu. Pensa se você tivesse vivido tudo aquilo. Como que você iria lidar com isso hoje, né? Eu sempre me coloco no lugar dela. Eu não seria uma criança tão maravilhosa quanto ela é, eu tenho certeza. Então, eu acho que a empatia, ela tá aí em primeiro lugar. E o amor junto, né? O amor, ele tem que, mesmo nos momentos aí de raiva, de estresse, o amor, você precisa acolher muito essa criança. Então, eu acho que esses são os meus 2 recados para essas mães aí que estão com os desafios escolares, vão lá no meu perfil, é @leiladonária. Vamos falar mais sobre isso, vou falar para vocês o que está dando certo aqui em casa e vamos trocar figurinhas, porque eu acho que principalmente nesse momento que é novo para todo mundo, né, Tati? A gente tem que se Sim, ajudar, sim. gente. Com Ninguém. certeza. Hoje eu coloquei um negócio no meu Instagram para terminar, que ninguém desejou fazer homeschooling e ninguém desejou fazer home office nesse momento. Quando você deseja fazer essas 2 coisas, você se prepara, né? Ninguém se preparou para nada disso e eu ouvi isso de uma psicóloga, psimama. E aí, pessoal, a gente está tendo que lidar com o que a gente tem no momento. Então, vamos fazer Sim. isso da melhor forma possível e se ajudar. Vamos se ajudar. Ó, muita gente Obrigada, chegou no Tati. final, imagina, muita gente chegou no final. Eu vou deixar essa live no canal do Telegram, canal gratuito, tá no link da bio aqui do Adoção em Pauta. Então, quem quiser, depois eu vou postar lá, tá bom? Gente, muito, muito obrigada e até semana que vem em outras lives. Beijo, Beijo. Tchau, tchau. tchau.